para os nossos dias de hoje, né? O que essa palavra ela poderia nos dizer? O que a maioria das vezes acontece quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele começa a derramar em nós um vinho novo. Ele começa a derramar em nós poder, unção, presença, e começa a nos mostrar os seus ensinamentos, os seus princípios. Ele começa a derramar do vinho. Só que na maioria das vezes, o nosso odre, ele não está novo, ele está velho. Por quê? Porque a maioria de nós veio de tradições, de costumes antigos. Nós aprendemos coisas ao longo da nossa vida que nós acreditávamos ser certas, que nós temos como certas. E de repente Deus, Ele começa a derramar algo novo nas nossas vidas. Ele começa a nos ensinar algo novo. Mas como o odre está velho, a gente não está preparado para conseguir conservar aquilo que o Senhor derrama nas nossas vidas. E o que acontece? Deus derrama, mas o nosso odre ele é rígido. E aí ele se arrebenta. Então tudo que Deus derrama, ele, a gente manda embora, cai por terra. Nós não conseguimos conservar, a gente não consegue armazenar aquilo que o Senhor ele derrama sobre as nossas vidas. E grande parte de nós temos essa dificuldade, porque a gente passou uma vida inteira acreditando em coisas, aprendemos coisas com os nossos familiares, até mesmo com as nossas tradições religiosas, que por vezes é difícil de deixar para trás, vamos dizer assim. E infelizmente muitos de nós não temos sabido conservar o vinho de Deus. Pelo contrário, nós temos azedado tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Nós temos perdido todo o bem que o Senhor tem feito nas nossas vidas por conta do nosso odre não estar preparado, por conta de nós não estarmos preparados para receber. E o que eu quero hoje mostrar para vocês aqui são alguns passos, algumas atitudes que nós precisamos ter para que a gente troque o nosso odre, para que a gente deixe para trás o odre velho e passe a ter um odre novo. Porque aí então tudo aquilo que nós recebermos de Deus, tudo aquilo que nós recebemos, o vinho novo, que é a presença de Jesus, que é Jesus, ele vai poder ser derramado em nós. E nós vamos poder conservar tudo aquilo que ele tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos lá para os passos. Primeiro passo. Para que a gente possa ter um odre novo, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Mudar a nossa mente não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, porque nós precisamos desconstruir algumas coisas, alguns ensinamentos, algumas atitudes que nós temos para aprender coisas novas, para receber coisas novas. E essa desconstrução, essa mudança de pensamento, a mudança da forma de pensar, ela é uma tarefa difícil de ser feita. A gente não muda do dia para a noite. É um processo pelo qual Deus ele vai trabalhando em nós. Mas para que haja uma mudança de mentalidade, nós precisamos estar com o coração aberto, nós precisamos estar com a mente livre, nós precisamos estar disposto a mudar. Porque muitas vezes nós recebemos o vinho de Deus, a gente recebe os ensinamentos de Deus, mas a gente não está disposto a mudar. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para oferecer, mas nós não queremos fazer nada para que as coisas mudem na nossa vida. Nós queremos receber, mas nós não queremos dar nada. E lá em 2 Coríntios, Paulo fala assim, que se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Então, se nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos novas criaturas.
E se somos novas criaturas, nós precisamos deixar as coisas velhas para trás. Nós precisamos deixar as coisas antigas para trás, para poder viver o novo de Deus. Porque Deus, Ele tem, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós passamos a viver uma vida com Deus, Ele nos dá uma nova perspectiva. Ele nos dá um novo caminho para ser traçado. Ele escreve para nós uma nova história. E nós precisamos mudar a nossa mente para poder viver essa história que o Senhor vai escrever para nós, essa história nova. O nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo, mas nós também, nós temos uma vida antes de Cristo e uma vida completamente reformada e transformada depois de Cristo. E nós precisamos entender que essa mudança de mentalidade, ela não é uma coisa simples, mas ela é uma coisa necessária. Geralmente, para que a gente tenha essa mudança de mentalidade, nós temos que liberar a mente, né? Nós precisamos liberar a nossa mente de coisas antigas. Precisamos estar dispostos a aprender coisas novas. Nós temos que tornar a nossa mente como um papel em branco, para que Deus ele possa novamente escrever os seus princípios, escrever os seus ensinamentos. E para que isso aconteça, nós precisamos ser mente aberta, como a gente ouve por aí. Nossa mente precisa estar aberta. Mas o que geralmente acontece? Geralmente, quando a gente vem para Cristo, nossa folha de papel ela já está preenchida, ela já está escrita, porque a vida nos ensinou muitas coisas. E ela já está escrita. E o que a gente começa a fazer? A gente começa a escrever por cima. A gente começa a escrever por cima e começa a ficar tudo atrapalhado. Porque você está escrevendo algo novo em algo que já está escrito. Ou então, você até apaga. Você apaga algumas coisas do passado. Mas eu falo assim, a gente apaga as coisas superficialmente. As coisas de uma maneira superficial. E quando a borracha ela apaga superficialmente, fica borrado, fica ali. E se você escreve por cima, vira uma borralheira que ninguém entende, né? O caderno do Henrique é assim. É uma luta. Vira uma borralheira que ninguém entende. Então, a gente precisa estar com a folha em branco. A gente precisa estar com a mente totalmente aberta para receber o novo. Precisa apagar aquilo que é velho. Aí, então, a mentalidade vai mudar. Aí, então, os nossos princípios vão mudar. E é justamente por isso que, às vezes, acontece. Fala assim, por que a gente vê tantas pessoas que são cristãos, mas que ainda estão apegados às coisas passadas, a atitudes passadas? É porque não mudou a mentalidade. É porque a mente ainda não está preparada para receber o vinho novo, para receber os princípios de Cristo. E é quando a gente vê, fala assim, é crente. É crente, mas bebe. É crente, mas vai para balada. Aquele é crente, mas pega todo mundo. É crente, mas é fofoqueiro. É enganador. É crente, mas é desonesto. É crente e é um monte de coisa. É encrenqueiro. Então, ou seja, por que a gente ouve essas frases? Por que a gente vê pessoas e reconhece muitos cristãos dessa maneira? Porque eles escreveram por cima. Porque a mente não mudou. Porque eles não apagaram as coisas do passado. Eles não apagaram as atitudes passadas. E aí, então, eles começam a escrever por cima. E a gente começa a receber o vinho novo de Deus. Mas não deixa as práticas do passado. E aí o odre, ele não consegue conservar aquilo de bom que Deus faz. Azeda. Ele não consegue conservar. Chegam no momento que alguns estouram, alguns se rompem e vão embora. E acabam desistindo desse caminho. Acabam desistindo de receber aquilo que Jesus tem para a vida deles. De receber o vinho novo. Então nós precisamos ter consciência que para que a nossa mentalidade mude, nós precisamos estar com a mente aberta, nós precisamos desejar realmente. Deus, eu quero mudar. A partir do momento em que nós nos expormos para Deus e mostrarmos o nosso desejo de mudança, Ele vai nos ajudar. Não é uma tarefa simples, não é algo rápido. Não vai cair um pó mágico de repente e nós vamos ser transformados. Mas Deus, Ele vai nos mudar. Porque existem coisas na nossa vida que por vezes
alguns princípios, algumas tradições, algumas coisas que elas estão tão coladas no nosso coração que nós nem percebemos, nós nem nos damos conta de que elas estão lá. Eu lembro que quando eu estava fazendo a aula de panorama, eu estava fazendo a aula de Filipenses, e eu li um versículo naquele lá no livro, na carta de Filipenses, e Paulo falava sobre alguns homens, sobre a atitude de alguns homens, e ele falava assim, estes homens se orgulham daquilo que deviam ter vergonha. E naquele momento que eu li aquele versículo, aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, do que você se orgulha que devia ter vergonha? E eu fiquei assim chocada, e no mesmo momento ele me respondeu. É uma frase que eu costumo falar constantemente, e as minhas amigas sabem disso. Eu costumava dizer assim, depois disso eu não lembro se eu falei de novo, mas eu costumo me policiar, mas eu falava muito essa frase, uma frase bem conhecida, que eu falava assim, que quando eu sou boa, mas que quando eu sou má, eu sou muito melhor. Então, ou seja, eu me orgulhava da maldade, eu me orgulhava. Gente, 20 anos de ministério, 20 anos de vida aí com Deus, mas era algo que estava tão preso no meu coração, que eu não conseguia tirar, e detalhe, eu não conseguia perceber. E talvez, você olhando para a sua vida hoje, talvez você tenha orgulho de coisas que deveria ter vergonha. Quando eu falava isso durante a aula, uma pessoa falou assim, nossa, é verdade. Deus acabou de me falar que eu tenho orgulho de ser barraqueira. E que eu, pensando bem, eu sempre gostei quando as pessoas falavam para mim, ai, não mexe com fulano, porque ela é barraqueira, porque ninguém pode com ela. E isso é motivo de vergonha, não é motivo de orgulho. Então, há coisas na nossa vida que às vezes elas estão tão escondidas, elas estão tão profundas, que nós sequer percebemos que elas estão erradas, que são costumes, que são tradições erradas, da qual deixam o nosso odre, que nós podemos dizer que é o nosso coração, deixam o nosso coração rígido, deixam o nosso coração inflexível para receber aquilo que Deus tem de novo para nós. Então, que nós possamos focar e entender que a primeira coisa que precisa mudar em nós é a nossa mente. A primeira coisa que nós precisamos fazer é uma mudança de mente. Se nós não estivermos dispostos a limpar a nossa mente dos velhos ensinamentos, nós nunca seremos um odre novo. E o vinho de Jesus, ele vai azedar, ele vai se perder, porque nós não vamos conseguir conservar. O odre velho, ele não tem a capacidade de conservar o vinho novo. Então, nós precisamos fazer uma troca, nós precisamos mudar. A nossa mente é a primeira coisa que nós precisamos mudar para que realmente nós possamos desfrutar do vinho novo, que, como diz a palavra, é bem melhor do que o vinho velho. Porque a vida com Deus, ela é muito, muito, 1000 vezes melhor do que a vida que nós levávamos antes. Esse é o motivo pelo qual estamos aqui. Esse é o motivo pelo qual nós insistimos nessa caminhada, porque nós já entendemos que a vida com Deus, ela é muito melhor. Então, que a gente possa refletir nisso e buscar, de alguma maneira, se comprometer, falar assim, Deus, eu quero mudar, eu quero transformar a minha mente, eu preciso transformar a minha mente, para que a gente possa viver isso. Segunda mudança que nós precisamos fazer para ganhar esse novo odre aí, são as mudanças de hábito. Alguns de nós já conseguiu mudar a mente, já entendeu que quer viver uma vida com Cristo, já está disposto a viver o novo, já conseguiu aí, transformar alguns pensamentos, conseguiu ver algumas atitudes erradas, sabe o que está errado com a sua vida, sabe o que precisa ser mudado, entende aquilo que precisa fazer da maneira correta, aquilo que é certo a se fazer, mas não consegue mudar o hábito, não consegue ter uma atitude, ele não consegue fazer, transpor aquilo da mente, aquilo que está no pensamento, transformar em atitude. Então, buscamos conhecer a Cristo, mas não conseguimos deixar os velhos hábitos e nem criar hábitos novos, porque às vezes
nós precisamos deixar alguns hábitos ruins que nós trouxemos ao longo da vida e que não condiz com aquilo que Cristo quer, não condiz com a vida que Cristo quer que a gente viva agora. Mas também, quando a gente começa a viver essa nova vida com Cristo, nós precisamos adquirir novos hábitos. E adquirir novos hábitos não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque o hábito, para que alguma atitude da nossa vida ela se torne um hábito, nós precisamos de esforço, nós precisamos de dedicação. E o mais difícil, nós precisamos de constância. Um hábito, ele só se torna um hábito com muito treino e com muita constância. E é natural, por quê? Porque o hábito, ele só vem através da repetição. Por que escovar um dente é um hábito? Porque desde quando você se conhece por gente, a tua mãe está lá. Tem que escovar o dente. Escovou o dente. Você já escovou o dente. Ela começa escovando com você. Depois você cresce, começa a escovar sozinho. Quando você é criança é difícil, né? Uma luta, toda mãe sabe o processo que é ensinar o filho a escovar o dente. Mas quando é adulto, ninguém precisa dizer para ele que ele tem que escovar o dente, não. Por quê? Porque tornou-se um hábito. Mas por que tornou-se um hábito? Porque foi repetido de muitas maneiras. Foi repetido várias vezes. E o que às vezes geralmente acontece conosco? Por que é tão difícil criar um novo hábito? Porque criar um hábito é desgastante. Criar um hábito novo, ele consome muita energia de nós, exige muito esforço. E às vezes a gente até quer, a gente até deseja fazer algumas atitudes, mas a gente não consegue, porque nos falta constância. Nós não conseguimos ser constantes. E aí então fica difícil. Quantos de nós não sabe que precisa orar todos os dias? Nossa, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a viver com Cristo, começa a vir na igreja, é que você precisa orar. Que todo dia tem que orar. Mas quem que ora todos os dias? Há muito, muito, muito tempo. Quantos de nós não sabemos? Todos nós sabemos que nós precisamos ter uma vida diária de leitura da palavra. Mas quantos de nós conseguimos manter essa constância? Então, o que acontece com os hábitos? Os hábitos, por vezes, a gente começa a fazer, mas a gente não consegue manter. Você faz um propósito de que você vai orar todos os dias. A primeira semana vai bem, a segunda semana já vai mais ou menos. Alguns aguentam a segunda, na terceira começa a ficar difícil. Na quarta acontece um imprevisto, você já falha. E na quinta, e de repente você vai. A nossa vida parece uma montanha russa, cheia de altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Porque a gente não consegue ser constante. Então, essa mudança de hábito, ela é uma tarefa difícil? Ela é uma tarefa difícil, mas é algo que nós precisamos desejar, é algo que nós precisamos falar, que nós precisamos mudar. Eu coloquei aqui que mudar o hábito é que nem dançar. Quem que já dançou aí, que dançou em coreografia, né? Não dançar, que dançou em coreografia, dança de academia. Gente, a mente, ela sabe o que fazer. O passo, ele está na cabeça, mas transmitir para o corpo é que é a tarefa difícil. Porque você sabe que a cabeça sabe o que tem que fazer, mas o corpo não acompanha, o corpo não entende. Então, às vezes, é a mesma coisa com o hábito. Você sabe o que precisa ser feito. O que você não consegue é transformar em atitude, é transformar em movimento. Então, a gente precisa entender que, para que a gente possa mudar os nossos hábitos, nós precisamos nos esforçar, porque não é uma tarefa simples. Não é algo que acontece da noite para o dia. Nós precisamos realmente, né, mudar. Eu lembro que quando eu comecei eu mudei quando eu troquei, né, de ministério com a Lúcia, quando eu vim para o departamento de ensino e a Lúcia ficou no Pérolas. Eu falei para Deus assim: Deus, eu não estou preparada para isso. Eu não sou a pessoa para estar nesse lugar. Eu não estou preparada para isso. E eu lembro que Deus falou assim: então comece a se preparar.
comece a fazer. Se não está preparado, comece a fazer. E eu comecei a mudar alguns hábitos. Eu comecei, não, porque então eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer do outro. O Espírito Santo foi me instruindo algumas coisas da qual eu precisava fazer. Só que começou a ficar cansativo, começou a ficar difícil, porque não era uma tarefa tão simples assim. Era algo que para mim era cansativo. E eu comecei a me cansar. E eu comecei a reclamar. E eu comecei a reclamar. Falei, Deus, mas está difícil, não é fácil. E eu comecei a falhar. E eu comecei a não cumprir as minhas próprias metas, né? Aquilo que eu mesma havia proposto para ser feito. E eu comecei a não cumprir. E às vezes isso acontece com a nossa vida. E aí qual é a tendência que acontece conosco? Quando a gente falha, a nossa tendência é desistir. Ah, já não fiz mesmo, é que nem dieta. Você começa bem na segunda-feira, vai na terça, quarta-feira você quebra a dieta. Em vez de começar de novo na quinta, não. A gente, deixa para outro dia, deixa para segunda. Tem gente que começa na segunda de novo, tem gente que nem começa. Mas daí, filho, falhou na quarta, come na quinta, come na sexta, come no sábado. O negócio já se perdeu de vez, fica mais difícil ainda de retomar. Então, quando nós nos propomos a fazer algo, quando a gente se propõe a ter uma mudança de atitude, provavelmente não, certamente nós vamos falhar. Mas o que nós precisamos fazer? Se a gente falhar, a gente precisa dar continuidade, precisa começar de novo no outro dia. Então, fez um propósito de orar todo dia, não deu certo, não orei hoje, começa de novo amanhã. E não orei depois da manhã, começa de novo depois da manhã. Foi 3 dias seguidos, não deu certo, falhou, recomeça de novo no outro dia. Porque quando isso passar a ser constante, quando se tornar um hábito, você não vai conseguir sair de casa sem orar. Você não vai conseguir sair de casa sem ler a palavra. Por quê? Porque isso vai ser um hábito, vai ser algo que vai te incomodar. A gente... eu brinco muito com a minha sogra, porque quando eu vou almoçar nos domingos lá, e eu quero lavar a louça e ela não quer deixar eu lavar a louça. Ela fala, não, você já lava a louça a semana inteira, deixa que eu lavo. Eu falo, sogra, mas você também lava a louça a semana inteira. Não, mas descansa. E eu brinco com ela e falo assim, sogra, lavar a louça é que nem para a igreja. Se você não fizer um dia, não dá saudade no outro. E não é verdade? Se você deixa de ir na igreja num dia, se você não vem na igreja no domingo, não dá saudade na terça-feira. Terça-feira dá vontade de não vir de novo. E assim acontece na quinta. E assim sucessivamente. Por quê? Porque até vir na igreja é hábito. Então nós precisamos, nós não podemos quebrar os nossos hábitos. Nós não podemos permitir que Deus, não podemos permitir que a nossa falta de constância, ela venha nos impedir de mudar os nossos hábitos. Da mesma maneira, nós precisamos deixar alguns hábitos, nós precisamos deixar algumas atitudes ruins, algumas coisas que normalmente nós fazemos de errado e que não agradam a Deus. E nós precisamos parar de fazer essas coisas. O que também não é simples, porque algumas vezes a gente, o que acontece? Você não quer fazer, mas quando vê, você já fez. Você sabe que não pode fazer e tomar aquela atitude, mas quando você percebe, já é tarde demais. Então, nós precisamos também nos programar, a gente precisa estar mais alerta, mais atento, para deixar alguns hábitos ruins de lado. E para que a gente deixe esses hábitos ruins de lado, nós precisamos reconhecê-los, porque algumas vezes a gente nem sequer sabe que faz aquilo que faz. Então, ter um momento de devoção a Deus, ter um momento de conversa, de relacionamento com Deus, é necessário para que a gente possa identificar esses pensamentos incorretos que nós temos, esses hábitos que não agradam a Deus que nós temos. O pastor hoje ele falou uma coisa que me chamou a atenção durante o momento que ele estava falando aqui depois da pregação, é que nós gastamos muito tempo falando com Deus, mas a gente gasta pouco tempo ouvindo a Deus. E para que a nossa mente mude, para que os nossos hábitos mudem, nós precisamos estar mais atentos àquilo que o Senhor está falando conosco. Então nós precisamos ouvir mais e por vezes falar um pouco menos. Amém?
terceiro e último passo. Nós precisamos de uma mudança de identidade. Então, quando nós recebemos o vinho novo, quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós deixamos de ser filhos do mundo e passamos a ser filhos de Deus. Então, nós recebemos uma nova identidade. Nós precisamos, porque o que é uma identidade? A identidade é se parecer com algo, é se parecer com alguém. Então, na minha identidade, no meu documento de identidade, lá fala que eu sou filiada, que eu sou filha da minha mãe, que eu sou filha do meu pai. Então, que eu sou parecida, idem, que eu sou idêntica, que eu pareço com eles, geneticamente, pelo menos. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos olhar para nós e buscarmos a nossa verdadeira identidade em Cristo. Nós precisamos nos tornar parecidos com eles. Com Ele, né? Não com eles. Nós precisamos deixar de ser quem nós somos e precisamos passar a ser a pessoa que Cristo deseja que a gente seja. Então, talvez você nunca tenha se perguntado, ou talvez você já tenha se perguntado para Deus: Deus, quem é a pessoa que você deseja que eu seja? Né? Quem você deseja que eu seja? Porque provavelmente Cristo, Ele deseja que nós sejamos diferentes. Todo mundo, quando vem para Cristo, precisa de mudança, precisa de transformação, precisa ser moldado novamente. Porque Deus, Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. Então, Ele deseja que nós, venhamos a viver a vida que Ele planejou para nós. Cristo, Deus, Ele é semelhante aos nossos pais, ou semelhante a nós mesmos que somos pais. Nós que somos pais temos planos para os nossos filhos. Nós planejamos a vida deles. Né? E tem pai que planeja tanto que fica até frustrado quando o filho não cumpre, né? Mas nós temos planos e nós temos sonhos para os nossos filhos, assim como os nossos pais tiveram planos e sonhos para nós. E Deus, da mesma maneira, Ele tem planos para nós. Mas cabe a nós cumprir os planos, cabe a nós desejar fazer essa vontade, fazer a vontade de Deus. Mas para que eu possa fazer a vontade de Deus, para que eu possa conhecer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus, né? Para que eu possa fazer a sua vontade, primeiramente eu preciso conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não é algo tão simples assim também de se conhecer. Exige de nós precisamos perguntar. E nem sempre a resposta ela é rápida, nem sempre a resposta ela é objetiva. Assim como a mudança de mentalidade e a mudança de hábito, ela é um processo. Então, criar essa identidade de ser parecido com Cristo, criar a identidade de fazer a vontade de Deus, de se tornar a pessoa que Deus deseja que nós sejamos, também é um processo. Também é algo que ao longo da nossa vida vai acontecendo, mas nós precisamos entender e nós precisamos buscar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender também que Deus, Ele tem planos para cada um de nós e que os planos, eles são diferentes, que os planos que Deus faz não são iguais para todo mundo, que o que Deus tem para mim às vezes é diferente do que Ele tem para outra pessoa, o que tem para o meu marido, para a minha família, para os meus amigos, e que esses planos, por vezes, eles exigem de nós um preço a ser pago, eles exigem de nós algo, esforço, dedicação, determinação, sacrifício, e que o preço não é o mesmo para todo mundo. Então, às vezes, a gente reclama, como eu falei para vocês, eu reclamava lá, quando eu mudei de ramo, vamos dizer assim, de ramo ministerial, eu reclamei para Deus, falei: Deus, está difícil, está pesado, está complicado, por que fulano não precisa fazer isso? E daí Deus me falou assim: não, porque o que eu tenho para você é diferente do que eu tenho para fulano. Eu escolhi você para fazer isso, fulano eu escolhi para fazer outro. E talvez fulano não precise gastar tanto tempo em cima da Bíblia, mas você precisa aprender, porque como é que você vai ensinar?
Então, são coisas que a gente precisa ter consciência, que essa mudança de identidade, ele também vai exigir esforço de nós, ele também vai exigir dedicação, mas primeiramente, ele vai exigir de nós momentos com Deus. Momentos de relacionamento e de intimidade com Deus. Porque Deus, ele só vai nos revelar o plano que ele tem. Ele só vai nos mostrar o propósito que ele tem para as nossas vidas se nós gastarmos tempo com ele. E gastar tempo com Deus exige esforço. Exige, né, o hábito, porque orar é desgastante. É algo que nos desgasta. Ler a Bíblia é algo cansativo, é algo que nos cansa, exige de nós esforço. Eu costumo dizer assim que, para mim, ler a Bíblia é muito cansativo. A minha mãe sofre de insônia e ela tem dificuldade de dormir. E eu sempre falo para ela, mãe, quando você está sem sono, lê a Bíblia, porque não tem sonífero melhor, não tem comprimido melhor do que ler a Bíblia, porque pensa num negócio para dar sono. Então, ou seja, é difícil? É. Exige esforço? Exige. Não é simples? Não. Mas se nós queremos mudar a nossa identidade, se nós queremos conhecer o plano que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos nos dedicar a uma vida de relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, não tem como mudar a nossa mentalidade. Não tem como mudar os hábitos e muito menos a nossa identidade. Então, que nós possamos, nesta noite, entender que se nós queremos conservar o vinho novo, se nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós precisamos trocar o nosso odre. Nós precisamos deixar o odre velho para trás. Nós precisamos deixar alguns costumes, alguns pensamentos errados, algumas convicções que a gente tem e que não condiz com a palavra de Deus. Coloque-se de pé. Vamos. Então, que a gente possa entender que nós não venhamos a desperdiçar o vinho que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Que nós não venhamos, perder algo tão precioso como a presença do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos ter consciência de que Jesus, ele tem derramado o vinho novo. Independente de como esteja o nosso odre, independente que ele seja novo ou velho, Jesus, ele tem derramado o vinho. Mas e nós? Será que nós temos conservado aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas vidas? Será que nós temos mantido? Ou ele tem se perdido? Ou por vezes tem até azedado, tem estragado, tem sido contaminado pelo nosso coração rígido? Tem sido contaminado pelo apego, às vezes que nós temos às nossas tradições, aos nossos tradições familiares, antigas tradições religiosas, algumas convicções que nós recebemos aí ao longo da vida e que não estão de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, não estão de acordo com a sua vontade, com os seus princípios. Deus, ele deseja que o nosso odre, ele seja trocado, que nosso odre, ele seja mudado. Ele deseja transformar as nossas vidas. Ele deseja que nós possamos viver, provar e desfrutar do vinho novo da sua presença, porque ele sempre tem novidade de vida para nós. Ele sempre tem coisas novas, ele sempre tem algo novo, ele tem sempre algo diferenciado para nos dar. Mas nós precisamos estar prontos para receber. Nós precisamos desejar intensamente esse vinho novo de Deus. Nós precisamos buscar. E para isso é necessário que a nossa mente ela seja mudada. É necessário que nós venhamos a limpar tudo na nossa mente. É necessário que nós venhamos deixar para trás, nos desapegar de coisas passadas e estar prontos para receber novas ideias, novos pensamentos, novas atitudes. O Senhor, ele deseja que essa mudança ela venha estar no nosso coração. Que o Espírito Santo possa estar agora olhando para você, que você possa estar olhando para o seu coração, que ele venha mostrar o que nós precisamos mudar,
Talvez a gente precise ainda mudar a nossa mente, porque há muitos pensamentos, há muitas coisas ainda que estão fortemente grudados na nossa mente que nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos deixar. Nós precisamos talvez mudar algumas atitudes, precisamos talvez deixar de praticar algumas coisas que não vêm de encontro com a vontade de Deus para as nossas vidas, por vezes nem erradas, só estão fora daquilo que o Senhor